Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Império Romano, a sua ascensão, o seu apogeu. E se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Nós estamos encerrando aí um ciclo aí do Império Romano, mas a gente vai ter vários outros assuntos, já temos vários outros assuntos, então pesquisa o assunto que você está procurando, fica à vontade e se inscreva, deixe o seu gostei e compartilhe com seus amigos, por favor. No vídeo da crise da República, a gente falou um pouquinho sobre a atuação dos militares romanos e a sua busca por poder político. E isso acabou levando à ascensão do Otávio Augusto, o primeiro imperador romano. O imperador romano, ele era aquela figura que abraçava vários poderes jurídicos, civis, militares e políticos. Então ele tinha um controle em vários setores. E algumas coisas que o Otávio vai manter no seu governo vai ser justamente a questão das assembleias republicanas, então a magistratura, o Senado e as outras assembleias. A partir do Otávio, os imperadores romanos vão buscar a expansão e a hegemonia de Roma. Então, seja a partir das conquistas militares, seja a partir da construção de obras públicas de infraestrutura como as estradas, os aquedutos, as cidades muradas, a estabelecer rotas de comércio entre as várias áreas do império, também garantir o incentivo às artes como um todo, o Império sendo um grande patrocinador das artes, e ao mesmo tempo, durante o Império foram estabelecidos alguns princípios. O primeiro deles foi a Pax Romana. Quando o Império atingiu seu auge, mesmo antes, Roma partia do seguinte princípio de estabilizar as províncias rebeldes e providenciar a proteção de províncias que fossem invadidas por povos que viviam fora do Império Romano. Sim, existiam vários povos fora do Império Romano e alguns foram conquistados, outros viveram fora do Império Romano. A Pax Romana era justamente garantir a paz romana, então garantir a estabilidade política e da província e garantir também uma força militar naquela região. A questão da infraestrutura e a construção da rede de estradas romanas facilitava a movimentação de exércitos e também a movimentação de comerciantes. Então, de certa forma, as estradas romanas facilitavam esse domínio das regiões mais afastadas do Império. Outro dispositivo criado durante o Império Romano vai ser a política do pão e circo. Justamente em momentos de crise, momentos de fome, de doenças, de rebeliões, de uma série de instabilidades, para simplesmente as pessoas esquecerem dos problemas, esquecerem da realidade e impedir que a população comum se rebelasse como tinha acontecido durante a República, eles auxiliavam com a distribuição de alimentos, né, principalmente o pão, ou, em alguns outros casos, a distribuição de trigo a preço barato para a população mais pobre que ia para hipódromos assistir corridas de cavalo, corridas de pessoas de atletismo e também a galera que ia assistir às lutas de gladiadores nas arenas, certo? A arena mais famosa é o Coliseu, que é aquela grande construção em Roma que foi rapelada ao longo do tempo e que hoje sobraram ruínas, mas se sabe pela documentação, pelos relatos e por vestígios arqueológicos que o Coliseu ele tinha várias funções. Primeiro, a luta de gladiadores ficou mais famosa nos filmes, desenhos. A execução de cristãos no início do Império. Espetáculos de execução de pessoas com o uso de animais de grande porte, então tigres e leões. E também, recentemente, descobriu-se que o aqueduto terminava dentro do Coliseu e que isso garantia que eles iniciassem espetáculos navais, simulações de batalhas navais com mortes reais, obviamente, com escravos, estrangeiros e gladiadores,
e isso proporcionava um excelente espetáculo. Comenta aí embaixo para mim se você acha que a política do pão e circo acabou ou se existem outras formas na modernidade de você garantir espetáculos para as pessoas, para que elas não questionem a ordem pública, não questionem as crises políticas e que elas não critiquem o cenário de caos que elas vivem. Comenta aí embaixo para mim que eu quero saber. O auge do Império Romano vai se dar em 117 depois de Cristo. Então o que acontece? Com isso, o Império Romano já tinha uma parte da Europa, uma parte do norte da África e uma parte ali do Oriente Médio, garantindo ali um controle da maior parte do mar Mediterrâneo, que eles apelidaram de Mare Nostrum. O Estado romano ele era um Estado muito poderoso, porque ele tinha muitos gastos com infraestrutura, com o exército, lembrando que o Caio Mário fez o exército se tornar profissional, então Roma tinha um gasto muito grande com os militares e, ao mesmo tempo, as cidades romanas elas tinham uma grande importância local e elas eram grandes centros de cultura romana, eram grandes centros da lei romana, da língua romana e que garantia uma padronização no império. Então, se você estava no norte da África, numa área romana, você era um cidadão de Roma. Se você estivesse no Oriente Médio, você era um cidadão romano no Oriente Médio. E se você fosse na Europa, também a mesma coisa, não tinha um império com caráter racial, certo? Eles tinham mais essa identificação cultural e isso facilitou a difusão do latim, da religião politeísta no primeiro momento, dos costumes do direito e uma série de outras heranças da cultura romana, construção, arquitetura, escultura e pintura, e uma série de outras coisas que os romanos deixaram de herança para a nossa sociedade. Fora isso, a partir do momento da expansão, e a gente falou um pouquinho disso lá no vídeo das Guerras Púnicas, à medida que Roma conquistava novos territórios e capturava os inimigos, e eles eram feitos prisioneiros. E com o passar do tempo, bem lentamente, a economia do Império Romano passou a ser uma economia dependente da mão de obra escrava e como consequência das conquistas. Porque quanto mais terras você conquistasse, mais inimigos você capturava, mais escravos na economia. E as pessoas escravizadas estavam em vários setores. Então, agricultura, mineração, trabalhos domésticos, trabalhos urbanos, enfim, era um grande processo e a economia romana dependia das conquistas. Isso vai ser um ponto importante para a gente pensar o fim do Império Romano. E um outro ponto que vai ser importante para a gente pensar vai ser justamente o surgimento do cristianismo. Ele vai ser um fator importante para a herança cultural de Roma, né? Como é que era a religiosidade dos romanos? Os primeiros registros que você tem são de culto a personalidades da natureza, as forças militares eram mais para festivais da colheita, então era uma crença mais politeísta, uma coisa mais mística. Quando eles ocupam a Grécia, eles vão sofrer influência dos deuses helenos e isso vai garantir então uma influência muito forte. Então você pode associar diretamente deuses romanos às figuras gregas. Então Júpiter na tradição romana é a associação de Zeus na cultura grega. Hades, Plutão, Poseidon era Netuno e assim por diante. Uma série de deuses tinham seus nomes voltados nesse formato. Tá? E o que acontece? No século I, após a morte de Jesus Cristo, os seus seguidores vão espalhar os seus ideais de caridade, de amor ao próximo, e o cristianismo surge como uma divergência da religião judaica e já nos seus primeiros anos vão começar a atrair seguidores ali na parte do Oriente Médio e com o passar do tempo eles vão começar a se espalhar. Só que dentro do Império Romano eles serão uma minoria. E isso incomodava os romanos e vão perseguir os cristãos nos primeiros séculos da igreja. E esses valores, né, os valores da caridade, os valores do amor ao próximo, os valores de que você deveria se alegrar pela ressurreição e arrepender-se dos seus pecados, eram valores que garantiam uma grande adesão entre as camadas mais pobres da população romana e os escravos. Então, muitos cristãos foram perseguidos nesse início dessa igreja primitiva, tá? E por igreja cristã você vai pensar nos primórdios da igreja, você ainda não tinha as milhares de divisões e as milhares de ramificações que hoje em dia você pensa cristã, você associa a sua corrente cristã,
certo? Mas quando estiver se referindo à igreja cristã, é esse cristianismo primitivo. Em 305, o imperador romano Constantino, ele vai se converter ao cristianismo. Isso vai ser um elemento importante porque ele vai reconhecer que a população romana já tinha uma religião em ascensão, você tinha um grande número de adeptos do cristianismo. Ainda não era a maioria, mas já tinha uma importância social dos cristãos. 8 anos mais tarde, em 313, o Constantino ele baixa uma lei que, a partir daquele momento, a religião oficial do Estado romano seria a Igreja Cristã. E com isso, o Império Romano passa a entregar recursos para a igreja e fortalecê-la enquanto instituição. Então, com isso, a igreja cristã vai se espalhar pelas áreas que são áreas romanizadas ou áreas de controle do Império Romano. Algumas áreas vão ter maior ou menor influência e a igreja vai ser um ponto importante que ela vai conectar esse mundo romano mais para frente com a cultura daqueles outros povos que viviam do lado de fora. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, comenta aí embaixo para mim e compartilha com pelo menos um amigo seu. A gente continua falando sobre o fim do Império Romano no próximo vídeo. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.